Tem gente para puxar aqui. Daqui a pouco entrando, fica fechado. A nossa discussão recorte da história da literatura continua. Vamos entrando, por favor. Vamos chegando aqui mais à frente, onde nós temos um espaço maior para a maioria do corpo. Por favor, o doutor Ederson aqui à frente, o acadêmico Gilson Oliveira, do Barão, vai falar aqui em nome da Alemão. Eu convido também o Luciano Sheik, que é o curador da exposição, venha aqui à frente, por favor, chegue. Pessoal, estão tímidos? Vamos chegar aqui à frente. Então, para a gente começar aqui a cerimônia de abertura, lembrando que essa exposição ela faz parte do evento Encontros Literários, que é um evento que está acontecendo em comemoração à Semana Municipal da Literatura Brasileira. Também aqui à frente, já estão aqui o Gilson de Oliveira representando a Alemão. Gostaria de convidar o Marcelo Carvalho, que representa literários, que foi concebido em parceria da Câmara Municipal com a Alemão. É uma primeira parceria que a gente espera que ela continue e que proporcione outros momentos que favoreçam a nossa cultura ou em prol da nossa cultura aqui em Continova. A organização a partir da Biblioteca Maria de Abreu, e que o núcleo da Câmara, apoiado pelos outros setores, também pela Escola do Legislativo, e a Academia de Letras, a Alemão, foi representada no período organizacional aqui pela Ademar Figueiredo e pela ESA. Inicialmente, para abrir as falas de hoje, eu vou convidar o Gilson Oliveira, que vai falar pela Alemão. Por favor, Alemão. Obrigado, Ronaldo. Boa noite, senhor presidente, senhor conferencista, organizador, vice-presidente. E é um prazer, é uma alegria a gente participar da noite abrilhantada como essa. Eu falo como ex-presidente, né? Ex-presidente da Alemão pode falar. Eu não sabia que ex falava, né, Alemão? Então, ex fala. Olha, a literatura, ela é muito importante. E é bom saber que aqui, na Câmara Municipal, se valoriza a literatura. Ela faz parte da vida das pessoas. Não existe literatura sem vida. A vida está presente no que se escreve, no que se retrata de uma época. A literatura, ela está ligada à história, está ligada à vida, à filosofia. Por muito tempo se transmitia a filosofia só pela poesia, só pela literatura. A própria história já começa a ser transmitida pela poesia. Homero, que o diga, depois outros. E ela é muito importante, a literatura, ela conta a nossa vida. Um olhar aqui muito rápido, bem fotográfico foi nessas imagens, que a gente vai olhar com calma depois, mas um olhar aqui também, primeiros escritores e editores em Continova, né, figuras assim. E a gente olha, não tem cor, quase sombras, mas a gente olhando com mais calma vê que são rostos
que estão firmes, aqui sobressaindo, no Vale do Clímaco, figuras que falam da vida, falam de uma época, mas principalmente, ao olhar rapidamente assim essas figuras, eu me lembrei, claro, de Heidegger, filósofo, que diz que nós podemos transcender, ultrapassar a nós mesmos pela religião, pela ética e pela arte. E aqui eles são mais que transcendentes nesse momento em que aqui em 2023 estamos visualizando e serão lembrados aqui nesta Semana da Literatura, nesse momento importante da literatura em Portugal. Eles ultrapassaram a si mesmos, eles chegaram a nós, talvez mais vivos do que nunca, porque fizeram a arte na forma da literatura, na forma da escrita, da crônica, da poesia, do jornalismo. Eles marcaram e ficaram marcados e nos marcam e mostram para nós a cidade, a história, o contexto das épocas, trazem estilos, trazem tendências. É isso que nós estamos fazendo aqui. A Academia de Letras, há 31 anos, eu estou 94 para hoje, 29 anos. Eu estou fazendo história também em Ponte Nova. O Luciano Sheik vem contando essas histórias e compilando, ajuntando, fazendo um papel importante. Nós, companheiros dele, vamos dando suporte, apoiando, às vezes subscrevendo alguma coisa e ajudando para que esse trabalho venha à tona. Esse trabalho é muito importante. A Alepon vai ser demonstrado depois por ele. Ela não só faz a sua história, mas ajuda a olhar para trás, para a gente não perder o trem da história. Então, muita alegria de viver essa semana, uma alegria muito grande de estar aqui. Viva a Alepon, Ronaldo. Muito obrigado por deixar falar pela Alepon. Obrigado pela presença. Também aqui nós, compondo aqui, depois eu vou pedir outras pessoas para... Tá um pouquinho mais? Até a pedido do Ademar para melhorar a nossa fotografia. Vocês ficaram mais próximos, vocês estão muito distantes, né? Vai dar realmente uma foto melhor, né? Fica mais bacana. Isso. Aí agora eu vou passar a palavra para o Marcelo Carvalho, que está aqui representando a Secretaria Municipal de Cultura, que também vai falar um pouco para a gente. Muito obrigado. Boa noite a todos. Então, em nome da Secretaria, dou as boas-vindas a vocês. Digo que esse projeto é muito importante. E reforçar que nós temos aí o Café com Poesia na quinta-feira, aproveitando a noite, para convidar vocês. Eu gostaria até de falar mais, mas não vou conseguir, infelizmente. Então fica o convite para essa quinta-feira agora no Céu das Artes. Beleza, obrigado, Marcelo. Evento da Secretaria de Cultura, que também comemora a Semana Municipal da Literatura. E agora... E que a Alepon faz parte também. Que a Alepon também é parceira, né? Como o Gilson disse, realmente a Alepon tem sido fundamental nas ações culturais em Ponte Nova nos últimos anos. Nas últimas décadas, né? Ela está virando aí uma coisa de muito tempo. E agora nós vamos passar para uma pessoa que foi fundamental para que a Câmara conseguisse fazer esse evento. A Biblioteca Maria de Abreu concebeu a ideia de passar a fazer atividades que impulsionem as questões ligadas à literatura do município, ter todo o incentivo da mesa diretora da Câmara e o apoio dos outros setores da Câmara. E o Luciano Sheik, a partir da decisão da comissão organizadora, que foi composta além da equipe da Câmara Municipal, também pelo Ademar e pela Esther, quando decidimos pelo encontros literários, o Luciano Sheik aceitou de pronto e se dispôs a ceder o material da sua pesquisa de mais de 20 anos, os seus conhecimentos sobre a literatura de Ponte Nova, e nos propiciou com essa exposição aqui, reportes da história da literatura de Ponte Nova, e também vai nos propiciar amanhã, já ficam todos convidados, com uma palestra sobre a história da literatura em Ponte Nova, que acontecerá no nosso plenário João Marenque, a partir das 18h30. Luciano Sheik vai nos falar um pouco sobre esse trabalho que ele está disponibilizando para a visitação pública a partir de hoje aqui
Agradeço especialmente a cada um daqui que está aqui presente. Queria agradecer também à Câmara Municipal, a todos os vereadores que com certeza homologaram essa ideia, né, que é um projeto de lei, a cada membro dessa equipe organizadora que incansavelmente, não só pelo exercício do trabalho de servidor público, que eu tenho profundo respeito por cada servidor público, né, e especialmente pela dedicação, pelo gosto, não só como exercício da profissão deles. Isso dá alma a esse encontro aqui. Eu gostaria de fazer um agradecimento especial também à Câmara, enquanto instituição, com uma nova vertente da produção cultural, de viabilização da produção cultural. Eu já estive em outras ocasiões, outras apresentações, né? E muito bacana isso. E a questão da Lepom também, cada confrade, confreira aqui presente, que todas as vezes são aquelas pessoas que realmente nos faz caminhar, faz continuar, persistir, insistir e etc. Então, a cada um de vocês aqui. Eu fico muito feliz assim, de estar aqui na Câmara Municipal. Tem um outro lado, que amanhã a gente vai falar um pouquinho, né, quem tiver a oportunidade, mas eu vou fazer uma pequena síntese da síntese da síntese da síntese. Eu tenho dito que se eu fosse fazer o título novamente agora, eu escreveria História da Literatura em Cotinova, mas História Inacabada da Literatura em Cotinova. Para vocês terem uma ideia, aqui eu pego desde 1886, nessa exposição vem até os dias de agora. No livro até 1970, na segunda edição, da primeira que participou comigo, a Miraci, né, e a Marisa Godoy, e a edição número 2, que aí já foi um trabalho, né, com muita colaboração de muita gente, né, e agradeço também a imprensa, tanto escrita quanto ela digital, quanto ela radiofônica, e quanto ela, né, impressa e televisada. A imprensa Cotinova era sempre colaboradora no processo de crescimento cultural da cidade, eu não tenho dúvida sobre isso. E aí eu fico muito feliz, reitero a participação da Câmara Municipal. Eu diria para vocês que eu começava falando de 1886, e que eu começo em 1886, quando surge o primeiro jornal de Cotinova, o Rio Doce, e amanhã a gente vai passar uns detalhes sobre isso. Mas continuando a pesquisa, que ela é infinita mesmo, e eu só dizer 100 anos mais, eu não vou conseguir fazer a história da literatura em Cotinova, eu acredito que será muito difícil, porque cada vez tem gente escrevendo de forma avulsa, cada vez gente escreve, depois não aparece, depois some, mas tem um texto maravilhoso, né? E às vezes publicou 1, 2, 3 vezes, sumiu e não apresentou mais nada. Não é? É como a namorada do Olavo Bilac, que escreveu um poema só, é considerado um dos poemas mais lindos da história e do idioma português, mas escreveu um só, e tem seu valor, né? Então, é muito difícil que eu falo, por isso que eu digo que é uma história incompleta, né? Então, se eu fosse intitular novamente o livro. Então, voltando ao que eu estava falando da Câmara dos Vereadores, está aqui, e eu queria fazer uma homenagem também às pessoas, por que a gente conseguiu essas informações todas? Primeiro, são várias pesquisas, vários sentidos, e a gente vai mostrar sobre isso. Especificamente, nessa casa, aqui, um dos responsáveis para a gente ter arquivo ainda em Cotinova e depois o Mário Clínico, mas quem o antecedeu foi o Alberto Martins, que foi secretário municipal, secretário da Câmara Municipal. Organizadores são daqui para o Ministério da Educação e Cultura, no Rio de Janeiro, com um alto grau de organização lá que foi. Mas era um cara apaixonado por Cotinova, inclusive ia fazer tratamento aqui de saúde com o Dr. Joanito. Mas enfim, vou entrar nesses detalhes, a gente falar. Falando de Câmara Municipal, vocês podem observar aqui, daqui a pouco, que tem gente que foi prefeito de Cotinova aqui, que escrevia muito bem, muito antes de ser prefeito, gente que se tornou vereador, deputado federal, ministro da Justiça, governador de Minas Gerais, vai estar nessa turma aí. Presidente de Câmara Municipal tem ali, inclusive o que renunciou rapidamente, que foi o Cônigo Trindade. Então, eram pessoas muito fundamentadas em muito esse entrelaçamento cultural em Cotinova, com a música, com a literatura, com artes plásticas, etc. Mas para fazer esse corte aqui, para finalizar, a história, a literatura em Cotinova pode ser estratificada em N, e que a gente vai tentar fazer isso amanhã, em N vertentes, que a gente pode falar sobre mulheres que escreveram desde a primeira que apareceu, né? A Deolinda Cardoso, até as mais recentes que a gente tem aí de fama, mais conhecida por todos nós.
Mas enfim, voltando a essa estratificação, também a gente tem ali poemas, textos de gente que morava na roça, né, na cantoria da penha de café, textos mais bem elaborados, etc. Então é muito difícil abarcar tudo isso, fazer essa exposição. Qual que é o desejo que aqui a gente tem? É despertar em quem fizer essa visita. Vocês não precisam de despertar para isso. Vocês vêm aqui porque vocês têm projeto interior de elevação espiritual através da cultura. Então, eu estou falando para vocês, né? Eu estaria fazendo um pleonasmo aqui, dizer isso só vocês. Mas eu acho que um ponto de partida, um ponto de lança, para um punhado dessa juventude ter um outro tipo de interesse na cultura também, aqui especificamente na literatura. E quando a gente fala em literatura, é muito engraçado porque tem muito entrelaçamento. Por exemplo, se a gente pegar os artistas plásticos, eles vão daí. Tem capa do Milton Pierce, desde lá do livro da Leni Obra, que eu estou vendo aqui. Né? Tem capa do Ademar Figueiredo, alguém mais capista por aí. Enfim, tem um entrelaçamento com a música, etc. Então, queria agradecer a Câmara, quero agradecer a presença de cada um desses, para a gente viajar nisso aqui, mas como um projeto novo. A gente falou de juventude, só para fechar. Ali tem uns maiores tradutores brasileiros que faleceu por 2 anos. E ele gostava tanto de Ponte-Nova, eu vou colocar isso amanhã, o valor cultural de Ponte-Nova, gente. Vocês não sabem como é que é. O Ivo Barroso, que está ali, que morreu tem 2 anos, que eu escrevi um livro sobre ele, poeta, tradutor e crítico. Quando ele foi receber o título da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, que eles me pediram para indicar alguns nomes de mineiros que residiam no Rio de Janeiro, e um dos nomes que eu indiquei foi o Luiz Barroso. E ele falou exatamente, sabe o que ele falou para mim? Eu, no Rio de Janeiro, ele é nascido em Ervalha e começou escrevendo nos jornais de Continental. A primeira tradução ele fez no jornal, Suplemento Literário Jornal do Povo. E ele disse assim para mim, aí estou entrando no campo político, fazendo interface política, porque nós estamos numa casa política. E aí é importante termos a casa política, obviamente, entrelaçada com a cultura também. E ele disse o seguinte, olha, no Rio de Janeiro eu não quero título nenhum. Mas se eu for receber um título de Ponte Nova, e ele já é idoso, morreu com 91 anos. Isso foi quando ele estava com 88, 89 anos, eu dou um jeito, a Ponte Nova não. E ele disse, amanhã eu vou fazer para vocês uma entrevista com o Pedro Bial, ele dizia que o melhor que ele fez na vida foi escrever os jornais de Ponte Nova. E foi uma pena não poder ter um trazido. E ele, poucos dias antes de vir a falecer, ele me mandou um conjunto, inclusive a gente vai estar distribuindo aqui gratuitamente, um sorteio, não sei como é que vai ser a quantidade de pessoas, um livro que é um dos livros. Ele falou, olha, esse eu faço questão de mandar para continuar. Então eu queria dizer isso para vocês, que tem muito valor ainda por ser, né, ainda está, vamos dizer, precisando de lavrar, né, a gente precisa descobrir esses tesouros. E até nesse sentido, eu queria registrar, né, alguns nomes de projeção nacional, a gente vai estar falando lá, e gente que permaneceu aqui que tinha tanto valor quanto aqueles que se projetaram. Que às vezes depois a gente vai descobrindo na qualidade da literatura, então a gente fez essa pequena amostra nesse sentido. Não há como abarcar todas as possibilidades, nem por representatividade. Então a ideia é essa, eu fico feliz com a Câmara, que aí com a Alepom, da mesma forma que a gente possa popularizar um pouco aquilo que tem de cultura que foi feita e continuar como foi epicentro cultural de toda a Zona da Mata. Pra vocês terem ideia, ali se vocês observarem os maiores poetas da história de Minas Gerais, cujo tem um nome lá na terra dele, que é perto de Juiz de Fora, ó, fugiu o nome dele, daqui a pouquinho eu falo, ele está aqui. Belmiro Braga é um deles que escrevia não para os jornais, às vezes, de Juiz de Fora, mas para os jornais de Ponte Nova. E assim também de Ouro Preto, etc. Mas enfim, gente, estou dando essa volta para o lado político, econômico, como que as coisas podem andar junto, e a cultura. E temos muitos outros artistas aqui, ou aqui presente ou não, que precisam dessa mão estendida do Poder Legislativo. E
Então, né, e eu fico muito feliz e reitero, agradeço a cada um de vocês e à Câmara Municipal por essa oportunidade de a gente levar isso democraticamente para todas as pessoas. E viva a nossa democracia! Lembrando que essa exposição permanece até a sexta-feira da semana que vem, dia 12. E a nossa escola do Legislativo já está organizando algumas visitas de grupos de estudantes da nossa vida escolar. Então ela terá uma visitação guiada durante os próximos dias até o dia 12. Antes do Dr. Ellison declarar oficialmente aberta esta exposição, gostaria de convidar a acadêmica Esther Magalhães, que tem um poema, Operário em Construção, de Vinícius de Moraes, que ela vai recitar para a gente. Por favor, Esther, vem à frente. Boa noite a todos. Eu não poderia, né, começar uma semana literária sem apresentar um poema, mesmo lido, mas muito importante para a gente pensar nesse mundo agora, nesse tempo que nós estamos vivendo. Operário em Construção, Vinícius de Moraes. Era ele que erguia casas onde antes só havia chão. Como um pássaro sem asas, ele subia com as casas que lhe brotavam da mão. Mas tudo desconhecia de sua grande missão. Não sabia, por exemplo, que a casa de um homem é um templo sem religião. Como tampouco sabia que a casa que ele fazia, sendo a sua liberdade, era a sua escravidão. De fato, como pode um operário em construção compreender porque um tijolo valia mais do que um pão? Tijolos ele empilhava com pá, semente e esquadrilha. Com tal pão ele comia, mas fosse comer tijolo. E assim o operário ia, com suor e com cimento, erguendo uma casa ali, adiante um apartamento, além uma igreja, à frente um quartel e uma prisão. Prisão com que sofreria, não fosse eventualmente um operário em construção. Mas ele desconhecia esse fato extraordinário, que o operário faz a coisa e a coisa faz o operário. De forma que certo dia à mesa, ao cortar o pão, o operário foi tomado de uma súbita emoção. Ao constatar assombrado que tudo naquela mesa, garrafa, prato, facão, era ele que os fazia. Ele, um humilde operário, o operário em construção. Olhou em torno, gamela, banco, enxerga, caldeirão, vidro, tijolo, janela, casa, cidade, nação. Tudo que existia era ele que nos fazia. Ele, um humilde operário, um operário que sabia exercer a profissão. Ah, homens de pensamento, não sabereis nunca o quanto aquele humilde operário soube naquele momento. Naquela casa vazia, casa vazia que ele mesmo levantara, um homem novo nascia de que sequer suspeitava. O operário emocionado olhou sua própria mão, sua rude mão de operário em construção, e teve segunda impressão de que não havia no mundo coisa que fosse mais bela. Foi dentro da compreensão deste instante solitário que tal sua construção cresceu também no operário. Cresceu em alto e profundo, em largo no coração. E como tudo que cresce, ele não cresceu em vão. Pois além do que sabia exercer a profissão, o operário adquiriu uma nova dimensão, a dimensão da poesia. E o fato novo se viu que a todos admirava. O que o operário dizia, outro operário escutava. E foi assim que o operário, difícil em construção, que sempre dizia assim, começou a dizer não. E aprendeu a notar coisa que não dava atenção. Notou que sua marmita era o prato do patrão, que sua cerveja preta era o uísque do patrão, que seu macacão de Zuarte era o terno do patrão, que o casebre onde morava
era a mansão do patrão, que seus 2 pés andarilhos eram as rodas do patrão, que sua imensa fadiga era amiga do patrão. E o operário disse não. E o operário fez-se forte em sua resolução. Como era de se esperar as bocas da delação, começaram a dizer coisas nos ouvidos do patrão. Mas o patrão não queria nenhuma preocupação. Convenço-me do contrário, disse ele sobre o operário. Eu dizer isso sorria. Dia seguinte, o operário, ao sair da construção, viu-se súbito cercado dos homens da delação e sofreu por destinado sua primeira agressão. Teve seu rosto cuspido, teve seu braço quebrado, mas quando foi perguntado, o operário disse não. Em vão sofreu o operário sua primeira agressão. Muitas outras se seguiram, muitas outras seguirão. Porém, por imprescindível ao edifício em construção, seu trabalho prosseguia, e todo o seu sofrimento misturava-se ao cimento da construção que crescia. Sentindo que a violência não dobraria o operário, um dia tentou o patrão dobrá-lo de modo vário, de sorte que eu fui levando ao alto da construção, e no momento de tempo mostrou-lhe toda a região, e apontando-a ao operário, fez-lhe essa declaração: dar-te-ei todo este poder. E a sua satisfação. A mim me foi entregue e dou a quem bem quiser. Dou-te tempo de lazer, dou-te tempo de mulher. Portanto, tudo que vês será teu, se me adorares. E ainda mais, se abandonares o que te faz dizer não. Disse e fitou o operário, que olhava e que refletia. Mas o devido operário, o patrão nunca veria. O operário via as casas, e dentro das estruturas via coisas, objetos, produtos, manufaturas, via tudo que fazia o grupo do seu patrão. Em cada coisa que via, misteriosamente havia a marca de sua mão. E o operário disse não. Loucura, gritou o patrão. Não vês que te dou eu? Mentira, disse o operário. Não podes dar-me, meu. E um grande silêncio fez-se dentro do seu coração. Um silêncio de martírios. Um silêncio de prisão. Um silêncio povoado de pedidos de perdão. Um silêncio apavorado com medo e solidão. Um silêncio de torturas e gritos de maldição. Um silêncio de fraturas a se arrastarem no chão. E o operário ouviu a voz de todos os seus irmãos. Os seus irmãos que morreram, por outros que viverão. Uma esperança sincera cresceu no seu coração. E dentro da tarde mansa, agigantou-se a razão de um homem pobre e esquecido. Razão, porém, que fizera em operário construído, o operário em construção. Nós vamos passar a palavra para o presidente da Câmara, que em nome da mesa diretora vai declarar aberta a exposição, mas depois eu gostaria de contar com todos vocês aqui à frente. Vamos fazer uma foto do conjunto de pessoas que estão participando desse momento aqui, da abertura dessa exposição. A gente espera aqui no próximo ano, na Semana Municipal da Literatura Brasileira, que a gente possa continuar, a Câmara Municipal, junto com a Lebon, continuar fazendo outros eventos importantes para a cultura da nossa cidade. Por favor, doutor Edson Henrique. Boa noite, senhoras e senhores. Primeiramente, agradecer a presença de todos vocês e pedir desculpa pelo atraso, né? Mas esse atraso foi bom, pelo menos a gente amadurecer as ideias em relação à nossa exposição. É uma honra para mim, como presidente dessa Casa Legislativa, fazer parte dessa exposição, né, de recortes literários em Ponte Nova e de encontro literário. E esse evento, né, nada, como o Ronaldo já falou, foi um alinhamento da nossa biblioteca, a gente abriu junto com o Lebon. Eu vou ser muito sucinto, porque eu gosto de falar. Se eu continuar falando aqui, vai me estender.
Eu queria fazer um agradecimento a você, Chico, tá? Por evento, a Demarco, né? Representando tudo a Lepom, a Esther, né? Pela ajuda, né? Não podemos deixar de lembrar da agência, né? Dos três, né? Que ajudaram muito pela comunicação visual, né? E particularmente a partir de agora eu dou abertura, né? Dessa exposição e quero que vocês curtem cada uma dessas fotos aqui e rever a nossa história, tá? Da abertura da nossa exposição. Muito obrigado. Vamos reunir na frente aqui, ó. Os maiores em pés atrás, os menores na frente. O Jânio ajuda a coordenar aí, a colocar a equipe. Vem. Só posso falar no Marco Antônio, por favor? E aí, eu já aqui, mais coisas. Aí. Agora podem olhar para os fotógrafos. Camila, você afasta um pouquinho, por favor. Participando de um momento histórico. Quem sabe no futuro, né, Sheik? Uma exposição daqui a... Vocês vão fazer parte do recorte da história da literatura do futuro. Centenário da primeira exposição. É, isso aí. Então, vamos caprichar na foto aqui, que os modelos estão bem. Olha o sorriso. Só um minutinho, só um minuto. O livro Poesias ao Jovem.